Salve, salve, Pacholada! Muito boa noite! Estamos no ar com mais um Papo Pachola aqui na minha, na nossa Rádio Pachola, 7h11. Fugimos ali do 7h09, né? Fugimos ali do 7h09, porque daí fica 1909, fica um negócio meio pro lado deles, né? Fugimos um pouquinho. Bom, estamos começando aqui, rapaziada, e vamos até às 8 horas da noite falando de Grêmio. Claro, evidente que o assunto não pode ser outro, o assunto não tem que ser outro, né? É clássico Grenal 438. E por que é importante falar esse número, Grenal 438? Porque hoje, de modo especial, temos um convidado que mexe muito com isso. Mexe muito com esses números, com a estatística e tal, e vai ser muito legal a live de hoje, eu tenho certeza absoluta. Gurizada, para quem vai perguntar, eu tenho certeza, porque sempre perguntam isso quando o Mário não tá, cadê o Mário? Deixa eu até ver se já não perguntaram aqui. Não, ainda não. Cadê o Mário? O Mário hoje tem um outro... O Mário hoje foi demitido, né? Então ele não está mais na Rádio Paixão. Brincadeira. Não, o Mário hoje teve um compromisso e ele não pôde se fazer presente, tá, rapaziada? E a gente vai tocar, obviamente, a live da melhor maneira possível, do melhor jeito que a gente consegue, até as 8 horas ou alguma coisinha ali um pouquinho mais para frente. Vamos ver se a gente engata um papo bacana por aqui, tá? Sempre na parceria de KTO.com. Te registra lá para dar aquela brincada e fazer os seus palpites. Quer saber mais? Chama lá no Insta, @KTO_Brasil. Usa o nosso código promocional Pachola, que tu vai ganhar 20% a mais no teu primeiro depósito lá dentro da KTO. Hub 23 Food Hall, primeiro Food Hall de Canoas. Para saber mais, vai lá no Insta e segue @Hub 23 Food Hall. E Futebol Interativo, a maior escola de informação de profissionais para o futebol. Os cursos e especializações do Futebol Interativo são os únicos que combinam aulas teóricas completas mais experiência de estágio prático em um grande clube. Link aqui na descrição para falar com o pessoal do Futebol Interativo. Bom, deixa eu apresentar aqui, ó. Primeiro eu vou falar com um cara que está sempre aqui com a gente, né? Que é da casa, né? Já é aqui comum do Papo Pachola, @LeoNascimentos_. Ei, Léo, tudo certo, velho? Tudo certo, boa tarde, boa noite, Pacholada, boa noite, César, grande Giscar, saudade, meu irmão, saudade, meu amigo. Noite. Tudo certo? Tudo certo. Tu já tinha me mostrado esse site fantástico que nós vamos falar dele, falar de todos esses números e mostrar a verdade dos clássicos grenais, né? A real mesmo do que acontece, porque a grande maioria dos torcedores são de 15 anos para cá. Então tem uma disparidade muito grande aí nesse período, né, esse cara, para a gente comentar depois. Vamos por partes. Eu chamei o Léo, já foi apresentando. Vamos lá, então. Vamos lá. Muito bem-vindo. É o cara que eu estou conhecendo agora, mas que eu sei que os guris já têm o conhecimento, já é amigo da rapaziada. E, pretensamente, vou falar meu amigo também, né? Meu amigo também, Giscar. E agora eu não quero errar, hein? Giscar eu já acertei porque foi avisado. Giscar Stefano? Pode ser? Stefano, pode ser. Acertei. Grande Giscar, boa noite, velho. Boa noite, César, boa noite, Léo. Prazer estar com vocês aqui no Papo Pachola, obrigado pelo convite. Vamos falar bastante de Grêmio, aí, bastante de Grenal. Adoro falar de Grenal, adoro falar de números de Grenais. E é bom até realmente, como o Léo ali já meio que já antecipou, a gente esclarecer alguns números, né? Porque não importa só dizer que tem mais vitórias e tal, tem outros números também muito importantes aí, que o pessoal que acompanha, gosta de Grenal, gosta de futebol, tem que saber, né? Então, aí até o meu site, depois com o tempo a gente vai falando. Eu gosto e não gosto, né? Eu gosto e odeio o Grenal, né? Porque eu gosto de futebol, é óbvio, mas é um dia assim, pá, velho, que te corrói por dentro, assim, o Grenal, enquanto não chega o jogo, tu fica assim, pô, e agora, velho, o que vai acontecer nesse jogo? E aí se ganha é a festa, né? E se dá errado, pá, velho, aí outro dia também
é complicado. Então, assim, eu gosto e odeio o Grenal ao mesmo tempo, rapaziada. Mas, bom, quem tá chegando aqui já vai deixando os seus comentários. A galera, se tiver dúvidas, aos poucos o Giscard vai colocando alguns números, a gente vai falando de estatísticas e vai colocando um pouco de estatística, um pouco agora da atualidade também, e vai misturando as coisas aqui até as 8 horas e o papo com certeza vai estar bom, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida também, coloca aqui no chat que a gente vai esclarecendo aos poucos. Mas, Giscard, vou começar por isso, porque hoje teve entrevista do Renato, eu separei uns trechos ali que ficaram bem bacanas para a gente conversar, mas vou começar por isso. Os caras, eles não trocam disco. Eles não trocam disco. É sempre a mesma corneta, é sempre o mesmo negócio. É que tem mais vitória em Grenal, que tem mais vitória em Grenal, que tem mais vitória em Grenal. É sempre a mesma coisa. Agora, quando é que começou esse negócio? Porque, assim, as vitórias em Grenal que eles têm mais, que eles abriram uma vantagem, já faz um tempinho, né? Já faz um tempinho. Agora a história mais recente é bem mais favorável a gente, né, Giscard? Não, com certeza, César. Eles têm estão na frente, assim, no histórico de vitórias em Grenais, muito por conta dos anos 40, que realmente nos anos 40 eles tinham um time muito bom. E aí, só naquela década, eles abriram 25 Grenais. Imagina, o Grêmio ganhou 7, eles ganharam 32. Grenais em 10 anos, é um número absurdo. Se tu tirasse esses anos 40, realmente o Grêmio até estaria na frente. Tu vê como é que é a história. Mas também muito por conta que eles tiveram algumas vitórias a mais em Grenais amistosos, né? E isso também acabou fazendo com que eles tivessem mais vitórias no total. Mas quem acessa o meu site, giscard.com.br/Grenal, podem acessar agora, está lá no ar, vão ver lá milhões de números, né? Vão ficar até loucos. Pô, tudo isso de estatística tem, tudo. Eu montei um banco de dados assim poderoso, né? Eu até para me apresentando, eu trabalho com TI, né? Eu sou formado em análise de sistemas, administração de empresas e tal, tenho mestrado também, sou servidor público e a área de informática eu entendo bastante, então eu acabei montando um banco de dados e um sistema que tem todos os dados de Grenais, e a partir dali eu faço todas as estatísticas possíveis, né? Números por estádio, números por competição, números por treinador, por árbitro, jogos de invencibilidade, jogos oficiais, jogos de Grenais de expressão, que é um termo que eu criei, que a gente pode até comentar aqui também. Então tem uma série de variáveis ali, e em vários números o Grêmio realmente está na frente, está bem à frente, a gente vai mostrar aí pouco a pouco, né? Não sei se tu quer que eu comece a falar alguns números, César, tu vai me perguntando, não sei. Vamos fazer o seguinte, Scar. A galera tá chegando aqui, a gente vai esquentando a live aos poucos, né? Eu gosto de fazer esse jogo, né? De vez em quando uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal. Te perguntei sobre essa mesma corneta que eles fazem o tempo todo, né, cara? Que tá cansando e tal, daqui a pouco fura o CD de tanto eles falarem a mesma coisa, que não tem outro argumento. Então eu te perguntei sobre isso, e agora eu pergunto uma outra curiosidade para ti. Porque o teu nome, né, Giscard, tu até me alertou, não é Giscard, é Giscard com o D mudo. Né? E aí Pois é, eu te perguntei, qual é a origem do nome e tal, e tu falou que até tem uma história por trás do teu nome, qual é que é, velho? A história é bem legal até de contar. Bom, o nome é francês. Isso eu não sabia, hein? Isso eu não sabia. Então eu vou contar, então o Léo vai ficar sabendo agora. Bom, o que acontece? Meus pais gostavam da França, meu pai já tinha viajado para a França, claro, isso antes de eu nascer, obviamente. E aí, em 1974, teve eleição para presidente da França, tinham 2 candidatos, Valéry Giscard d'Estaing e o François Mitterrand. Talvez o pessoal conheça, lembre mais, talvez, do Mitterrand. Um mais conservador, né, o outro mais liberal e tal. O Giscard era mais conservador. Aí, naquela eleição, o Giscard foi eleito, né? Ele ganhou a eleição para presidente da França em maio de 74. E aí eu nasci em junho de 74, um mês depois. Aí, então, meus pais resolveram fazer uma homenagem ao presidente da França, Giscard d'Estaing. Então, em Porto Alegre, nasceu um guri gremista chamado Giscard. Aí, vê como é que a história é legal também, ela até aumenta depois.
o meu avô, naquela época, muito gremista também. Eu posso dizer assim que eu fiquei muito gremista, muito por conta do meu avô, até. Acho que talvez até mais que por conta do meu pai. E o meu avô adorava escrever, adorava usar máquina de escrever e tal. Ele escreveu uma carta, né, na máquina de escrever para a presidência da França, dizendo, olha, que em Porto Alegre nasceu um guri chamado Giscard, ele recebeu o nome em homenagem ao presidente da França, que nós gostamos muito da França, tal. Enviou para a presidência da França e o presidente Giscard d'Estaing respondeu a carta, agradecendo, exatamente, respondeu agradecendo, né, a homenagem e tal, e eu acabei, então, recebendo o nome de um grande presidente da França. E ele realmente fez um grande mandato, foi de 74 a 1981. E aí, depois, até em 81, ele tentou a reeleição contra o próprio Mitterrand, mas questões de briga de partido, de eleição, ele foi derrotado, aí o Mitterrand foi eleito. Mas, e até nos anos, a partir daquele ano de 74 durante o governo do Giscard d'Estaing, vários guris, né, receberam o nome de Giscard por conta do presidente. E até também, lá em casa, também até aumentando a história também, a primeira empregada, digamos assim, que teve lá em casa, lá em Porto Alegre, né, que cuidou de mim, na verdade, quando eu tinha, digamos, de 0 até 1 ano de idade, né, anos mais tarde, a irmã dela teve um filho e ela sugeriu que o nome fosse... quem sabe tu não dá o nome de Giscard? Eu tive... anos atrás, eu cuidei de um guri em Porto Alegre chamado Giscard, acho que seria legal. E aí a filha, a irmã dela, então o sobrinho dela, recebeu o nome de Giscard por minha conta também, então, nascido em 1980. Então, também, eu acabei inspirando o nome de um outro Giscard aí, anos depois. Então, tenho muito orgulho de ter um nome diferente, né? O nome é até difícil, até quando falou, é difícil até de falar. A maioria se escreve com D mudo, mas se escreve com D, né? Mas causa dúvida, né? E aí, mas é legal. Acaba sendo um nome diferente. Eu acho que se tu fala Giscard no Grêmio, eu acho que o pessoal já vai... Acho que só tem um, assim, pelo menos assim que eu conheço. Eu acho que vocês conhecem também, acho que só tem um. Sensacional. Gurizada, vai chegando, vai deixando aquele like, vai fortalecendo. Vou fazer uma brincadeira, então, com o Léo aqui, porque o Léo participou hoje. Depois a gente volta na estatística. Vamos um pouco para agora para a entrevista do... O Giscard vai ficar com a gente até o final, né? Sim. Então tá, então tudo certo. Vamos embora. Por quê? Não, porque senão tu ia dizer que tem tempo e tal. Não, deixa aí, vamos bater papo, porque, cara, tem muita história. É fenômeno, tá? Ele tem que participar com a gente. Ele tem muita história para contar, principalmente aonde tu tá agora, Giscard. Vou quebrar o protocolo aqui do César, ele vai ficar bravo comigo, mas interessa. Onde é que tu tá agora? Conta pra galera. Agora eu tô em Brasília, né? Tô em casa, aqui é o meu escritório, até tá o seu Madruga, gremista, tá aqui atrás. A camisa do Soares aqui autografada, tá aqui do meu lado. Ele autografou no 9. Eu tenho até acho que eu tenho... Eu aproveitei até rapidamente, né? O Grêmio jogou em Brasília essa semana, todo mundo sabe, né? Eu sou o cônsul do Grêmio em Brasília, então, obviamente, a gente está sempre representando o Grêmio, Brasília, Brasil, mundo afora. Eu estava na Copa do Mundo no final do ano passado também. Acho que a maioria deve ter visto as fotos na internet, pelo Grêmio também. Então, hoje eu estou em Brasília, Léo, mas mais domingo eu vou estar aí em Porto Alegre, no Grenal 438. Show. Domingo de manhã eu estou embarcando para Porto Alegre e não vou perder esse o primeiro Grenal do Soares aí com a camisa do Grêmio, mas de jeito nenhum. Não, nós vamos fazer um trabalho diferente nesse domingo no Grenal, tá? Aí tu já tá convidado a participar com a gente lá na Esplanada, lá, para participar do programa, tá? Da Esplanada. Show de bola. Bora, César. Segue o programa, César. Não fica bravo comigo, César. Isso. Não, bravo não, nunca. Vamos fazer o seguinte, ó, porque o Giscard é a primeira vez, pelo menos, que participa aqui comigo, né, no papo. Então a gente vai soltando cada vez mais aqui a musculatura, como diria a Léo Oliveira, e aí eu vou largar um trechinho do que foi a entrevista do Renato e a gente comenta um pouquinho.
trechinho e a gente comenta um pouquinho, porque teve bastante coisa interessante, né, Leozão? Vou começar aqui, ó, com a resposta do Renato sobre jogadores que nunca jogaram o Grenal. O Renato falou assim, ó, rapaziada. Eu acho que não faz muita diferença, né? Você ter jogado um clássico, não. Eu acho que todo mundo sabe do que significa um clássico, um Grenal. O Brasil todo está falando desse jogo. Alguns jogaram, como você mesmo falou, alguns não jogaram, que estão chegando, mas sabe da rivalidade entre os clubes. O importante é que está todo mundo querendo jogar esse clássico. É um momento bom que o Grêmio está vivendo. Vamos ter a arena lotada no próximo domingo. Eu acredito que vai ser um grande jogo e quem nunca jogou vai ter a oportunidade de estrear no Grenal e vai ver de perto o quanto é importante, o quanto é bom jogar no Grenal. Eu, na minha época, eu adorava jogar Grenal, era muito bom, até porque nos grandes jogos é que os grandes jogadores aparecem. Então, esses jogadores todos que estão no grupo do Grêmio hoje têm essa oportunidade de disputar esse grande clássico. Ô, Léo, conta pra gurizada. O Soares, ele tomou café, almoçou direitinho, não pegou friagem, dormiu, tá tudo certo com o homem, Não, nada. Terminou o treino e ele já foi lá para uma concessionária ajeitar, fazendo um evento publicitário. Bem provável que deve ter pego mais um carro para brincar, né, no evento publicitário, mas está tudo certo, tranquilidade. Amanhã à tarde tem treino de novo, tá? Que é que vai definir o que vai acontecer no domingo para quem vai para o jogo, mas já posso adiantar duas coisas para vocês. Os relacionados vão sair amanhã depois desse treino e a primeira situação é que vão ser todos os jogadores vão concentrar e a concentração é a partir de amanhã. Hoje não tem concentração. São os dois fatores. Então, concentração de sábado para domingo e todos os jogadores, inclusive quem está lesionado, estarão na concentração do Grêmio de sábado para domingo para não dar o ouro pro bandido. Tá boa. Giscar, talvez eu te dê uma bola nas costas agora, não é a intenção, tá? Mas como tu é o cara de estatística, de número, tá? A gente está falando como primeiras vezes, né? O Renato falou de jogadores que jogam primeiro Grenal e tal. O que a gente consegue ter de relação aí? Tem alguma coisa interessante que nos favoreça com a questão de primeiras vezes, ou talvez o Renato e tal? O Renato, cara, assim, muito se fala do Renato ser um homem Grenal. Realmente, acho que na época que ele jogou, ele foi, e na época agora que ele está como treinador do Grêmio, ele é. A gente fazendo um corte, tá? O Renato, assim, como treinador do Grêmio, ele já participou de 26 Grenais. São 10 vitórias, 12 empates e 4 derrotas. É um dos melhores aproveitamentos e maior número de jogos em Grenais. Só isso já é um baita número, né? Aí, se eu fizer um recorte, pegar só a terceira passagem do Renato pelo Grêmio, que foi entre 2016 e 2021, que ele ficou quase 5 anos no Grêmio, conquistou aí todos os títulos possíveis, né? Com exceção do Mundial. Foram pênalti 20 no Ramiro. Grenais. Hã? Foi pênalti no Ramiro. Pênalti no Ramiro. Uma pena. Eu tava nesse jogo lá, eu tava lá em Abu Dhabi, realmente foi pênalti no Ramiro. Uma pena que... Mas tudo bem. O Grêmio não perde, o Grêmio é roubado. Ué? Dá um jeito aí de tirar o nosso título. Aí se eu pego então esse recorte dos 20 Grenais da época, da terceira passagem deles, 16 a 21, são 9 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas. Tá? E aí tu vai ver as 3 derrotas que nós tivemos com ele, foram em Grenais assim que não, às vezes o Grêmio jogava pelo regulamento. Um deles, por exemplo, é aquele que o Grêmio ganhou de 3-0 no jogo de ida, nas quartas de final do Gauchão 2018, né? E aí a gente perdeu de 2-0 na volta. O Grêmio jogou pelo regulamento, perdeu. E 2 jogos aí no Beira-Rio, 1-0, que às vezes a arbitragem acabava ajudando lá, né? Então, um retrospecto sensacional. Aí sai o Renato, sabe o que aconteceu? O Renato saiu, vieram 4 treinadores, Thiago Nunes, o Filipão, o Mancini e o Roger,
E aí a estatística do Grêmio dá uma desabada, né, em grenais. Tanto é que em 7 grenais a gente ganha 2, empata 2 e perde 3. Ou seja, o Renato fez muita diferença nesses últimos 5, 6 anos aí em grenais no Grêmio. Então, aí o Renato volta, e esse vai ser o primeiro Grenal, né, após o retorno do Renato, nessa 4ª passagem como treinador. Então, é óbvio que a gente fica muito confiante, né, com o retrospecto dele como treinador do Grêmio, como homem Grenal, na Arena, né, e por sinal, as derrotas do Renato foram fora de casa. Na Arena, o Renato nunca perdeu. Então, só por isso, realmente, ele tem muita força, né? Aí até o pessoal fala, o Grêmio perdeu 2 vezes na Arena. Sim, as 2 vezes na Arena, uma foi com o Anderson Moreira, em 2014, até fazendo um breve histórico aqui dos grenais na Arena. São 21 grenais na Arena. Os 2 primeiros foram empate. Depois teve aquele Grenal que eles ganharam com o Anderson Moreira de treinador, que era o nosso treinador. Depois vieram 17 Grenais de invencibilidade do Grêmio, a maior invencibilidade de um clube mandante na história dos Grenais. Assim, em 120 anos, não, quase 120, não, 113 anos, quase 114 anos de história de clássico, a maior invencibilidade de um clube mandante é do Grêmio na Arena. Então, a Arena foi, assim, uma mudança, realmente, na estatística dos Grenais, né? Porque tu fazer 17 Grenais de invencibilidade realmente é um número absurdo, né? E aí, no último Grenal, infelizmente, a gente acabou sendo derrotado, o Roger era o treinador, aí caiu a nossa invencibilidade de 17 jogos. E aí nós temos aí os 21 jogos. Então, com o Renato, a gente vê que tem uma grande chance aí de conquistar uma vitória, né, de ter um grande jogo, né? Vai estar o Soares estreando. O Soares realmente em clássicos ele tem grande presença, faz muitos gols. Basta ver o histórico de clássicos dele jogando aí pelo Barcelona, pelo Atlético de Madrid, pelo Nacional, na época que ele jogou também na Inglaterra. Então, isso tudo ajuda, né? Como o próprio Renato falou, né? Os grandes jogadores aparecem nos grandes jogos, nos grandes clássicos. Então, a gente está muito confiante realmente que vai ser tem tudo para o Grêmio, tá? O ambiente, né? E também os números ajudando aí que a gente possa ter um grande resultado no domingo, né? Baita. O Renatão também falou o seguinte, sobre um Grêmio em formação e um Inter um pouco mais bem estruturado. Só que aí a resposta enveredou para isso aqui que vocês vão ver, gurizada, segura. Eu acho que essa pergunta tem que responder são vocês da imprensa. Vocês acompanham bem o Internacional, acompanham bem o Grêmio. O Internacional vem com uma boa base do ano passado, fez um excelente campeonato brasileiro. O Grêmio esse ano montou um grupo, muitos jogadores novos, entendeu? Um grupo que está em formação. Mas você vai me perguntar o que eu acho do Grenal. Tem a rivalidade, o Grêmio quer ganhar, o Internacional quer ganhar. Agora, quem ganha mais, quem ganha menos, aí vocês são pagos para isso. Aí é a opinião de vocês, entendeu? Vocês têm que opinar. Tem muita gente que está falando aí que o Internacional é o favorito, que tem todo o direito, entendeu? Eu só não entendo, na hora de montarem a seleção do campeonato, tem 7 jogadores do Internacional e 4 do Grêmio, que eu não tenho nada contra. Se tivesse mesmo 10 jogadores do Internacional, aí eu pergunto para vocês. De repente eu vou adiantar o trabalhinho de vocês. Se o Internacional é favorito, aliás, muitas pessoas da imprensa, que eu respeito a opinião, falam que o Grêmio é favorito. Mas na hora de fazer a seleção tem 7 jogadores do Internacional. Aí que eu falo, toma esse soco na ponta de faca. Vocês mesmos dão um soco na ponta da faca. Explique isso pra mim. Como que pode? O Grêmio favorito, mas tem menos jogador numa seleção. Que eu não tenho nada a ver, bem pelo contrário. Podia ser todo o time do Internacional, todo o time do Grêmio, sem problema algum. Agora, num dia, o Grêmio é favorito. No dia seguinte, na hora de votar, não. Vou botar mais jogadores do meu time. Sabe, é difícil de entender alguns de vocês, mas não tem como fazer. Eu aprendo com vocês todos os dias. Sinceramente, eu aprendo. Eu aprendo mesmo. Puxa vida. Vou continuar aprendendo. Agora, falo uma coisa hoje, no dia seguinte é uma opinião diferente. Aí é fácil, né? É muito fácil ser comentarista. Nossa Senhora.
Eu vou começar a botar o VAR, também gravar alguns comentários, para depois ouvir outros tipos de comentários e regravar. Olha aqui que você falou há 24 horas atrás. Olha o que você está falando hoje. Mas tudo bem. A gente vai entendendo a cabecinha de vocês cada dia mais. Fica tranquilo. Renato Portaluppi, senhores. Mas olha só, eu até tenho que falar o seguinte, tá? Hoje a gente fez uma brincadeira ao meio-dia, uma brincadeira mais ou menos, né? Que também não é nenhuma novidade, todo mundo faz. O tal do mano a mano. E o mano a mano que o Renato citou vai muito da individualidade também, né? Cada jogador às vezes apresenta na individualidade algo a mais. E eu vejo que eles têm alguns jogadores que individualmente, se tu pegar o histórico e pegar o que já apresentaram agora nesse gauchão, talvez estejam apresentando até mais do que os jogadores do Grêmio. Só que o Grêmio tem uma consistência coletiva tão grande que está jogando com titulares e poucas vezes com reservas e está conseguindo resultado em praticamente todos os jogos. Teve um empate, né? O resto conseguiu o resultado em todos, né? Então, acredito que pela coletividade, muito mais o Grêmio se dá bem do que o Inter, né? E o Inter, por ter um clube um pouco mais... Clube não, mas um time um pouco mais bem estruturado, às vezes as individualidades surgem daqui e dali para ganhar os jogos, não tão coletivamente quanto o Grêmio consegue fazer. Não sei se eu me fiz entender, acredito que sim. E por essas e por outras, hoje na nossa brincadeira, teve mais jogadores do Inter que do Grêmio. Teve mais jogadores do Inter que do Grêmio. Aqui no canal, todos nós gremistas, né? E por conta dessa questão de individualidade, um jogador que desponta daqui e dali, né? E às vezes a diferença também é pouca, né? Não sei o que vocês acham, porque isso aí obviamente teve endereço, né? O Renato já tá pegando no pé de alguns jornalistas, de alguns comentaristas já há algum tempo, né, Léo? O Renato já tá sendo até insistente nisso também, como também são insistentes com ele também, e tá tudo certo, eu acho. É por aí. O Renato, ele chega um determinado período do ano, ele começa a pegar algumas... Eu vou contar o bastidor que aconteceu hoje na coletiva, baseado nisso que está falando, César. Ele começa a pegar os detalhes assim de que saindo na imprensa, ele junta tudo e tenta jogar na coletiva para distensionar, né, e mudar o foco. Ele tentou hoje, só que a imprensa não entendeu. Eu até, a minha pergunta, não sei se tu separou ela para colocar no papo, se não separou, beleza. Ele não entendeu a minha pergunta, porque ele estava focado para ver se alguém ia perguntar o que ele queria espetar. Porque no final, terminou a coletiva, ele chegou assim, tá, mas ninguém mais vai perguntar para mim? Ninguém mais vai fazer nenhuma pergunta? Pareceu muito uma brincadeira, pelo menos eu percebi assim, uma brincadeira com o que foi a última coletiva, né? Que ele mete tá aí, ninguém vai perguntar mais nada, e aí ninguém... A última não, a penúltima coletiva. Ninguém vai perguntar mais nada, e aí todo mundo fica quieto, ele Sobre vai a lá praia, né? Sobre a praia, né? Uhum. Ele falou, ninguém vai perguntar da praia, que eu saí de folga, então agora ele estava esperando uma pergunta e ninguém fez a pergunta. E eu fico aquilo no ar, daí eu chamei o Igor disse assim, não sei, né? O Igor é o assessor do Grêmio, e aí o Igor, não sei. Então, assim, tem algumas coisas que ele joga. Ele estava esperando para poder dar essa espetada. Se era alguma coisa relacionada ao Inter, bom, ele falou muito sobre o Inter, né? Ele falou muito sobre esporte clube, respeitando o clássico, que gostava de clássico e tal, falou do Luiz Soares. Mas eu te juro que eu ainda não consegui entender qual é a pergunta ou o que ele queria falar que ninguém perguntou. Pois é, bicho, pois é. Hoje, cara, sobre ter um time mais estruturado que o outro e tal, no começo, cara, a gente ganhou os 10-0, depois teve mais goleada e tal. Marcou-se um pouco a história lá no começo, né? Quando o Grêmio era a equipe, era o clube mais estruturado, né? O Inter estava começando sua história, né? A gente conseguiu marcar um pouquinho mais a história também nesse começo, né, Scar? Sim, até 1945, né, o Grêmio ficou sempre à frente na história de vitórias em Grenais, né, e realmente
muitas goleadas no começo, né, como tu falaste, né, o futebol era um pouco amador em alguns momentos, alguns anos ali, mas o Grêmio chegou, assim, pouca gente sabe, chegou a ter 17 Grenais à frente, no histórico, né, somando Grenais oficiais e Grenais amistosos, né. Mas aí, claro, coisas da vida, veio um período que o Grêmio não ganhou muito, aí virou assim nos Grenais, no total de Grenais. Mas eu acho assim legal, César, também te falar dos Grenais oficiais e também dos Grenais de expressão, que são dois elementos, né, que eu coloquei no meu site, né? Porque muito se fala, porque eles têm mais vitórias, né? No caso, seriam 21 vitórias no total nesse momento. Mas se a gente faz um recorte e já pega Grenais oficiais, então tira os amistosos, essa diferença já cai para apenas 9. Então já muda bastante a figura, né? Então, e se a gente pega Grenais de expressão, e o que é Grenais de expressão? Eu uso a mesma metodologia de títulos de expressão. Muito se fala que o Grêmio ficou aí 15 anos sem ganhar um título de expressão. O título de expressão seriam de campeonatos nacionais, né, continentais, mundiais e tudo mais, né? E eles agora estão aí há quase 12 anos sem ganhar nada, né? Tirando Então, se eu considerar só os Grenais de expressão, então de campeonatos tipo Copa Sul Minas, Copa Sul, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Roberto Gomes Pedrosa, Libertadores, seletiva da Libertadores, adivinha quem é que tem mais vitórias em Grenais? Adivinhe. O Grêmio. Não é o São José, né? Não é o São José, né? Não é o São José. É o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tem mais vitórias em Grenais de expressão. Isso pouca gente divulga, pouca gente fala, mas é uma verdade. São 83 Grenais de expressão, né, somando todos esses campeonatos, competições aí que eu citei. São 26 vitórias do Grêmio e 25 deles. Nós estamos na frente. Então, eu acho que esse recorte que considera os campeonatos mais importantes, né, os títulos de expressão que todo mundo quer ganhar Libertadores, quer ganhar Brasileiro, quer ganhar Copa do Brasil, né, quer ganhar Mundial. Né? Então, esses Grenais realmente que contam mais, né, na história, o Grêmio está na frente. Então, esse é uma estatística que a gente tem que divulgar e tem que falar. Então, os números não mentem, né? 1 mais 1 é 2. Então, se eu for olhar ali a estatística no meu site, e o meu site, assim, ele é imparcial. Eu não estou jogando para um lado ou para o outro. Eu apenas faço uma reunião de todos os números, né? Montei um banco de dados, coloquei todos os resultados, todos os dados. E aí, claro, gremistas e também o pessoal do outro lado vai consultar os dados lá que interessa. Talvez alguns dados de um lado vai ser melhor, de outro lado vai ser melhor. Então, mas esse de Grenais de expressão, o Grêmio está na frente. Uma outra estatística também que a gente está na frente, que é legal de comentar, é Grenais de invencibilidade também, de Grenais oficiais. Se fala aí que o Inter chegou a ter 17 Grenais de invencibilidade e o Grêmio apenas 13. 13 na época lá até do Danley e companhia, né, 98 a 2001. Só que desses 17 Grenais deles, vários foram amistosos. E os nossos 13 foram todos oficiais. Então, se eu considerar apenas Grenais oficiais, os 17 Grenais deles viram 13. Os nossos 13 da época do Danley se mantém 13. E aí a gente passa a ter ainda dois períodos com 13 Grenais de invencibilidade. Então, a gente estaria na frente, porque a gente teve 2 períodos com 13 Grenais de invencibilidade em jogos oficiais, e eles apenas 1 período. Então, tu vê que quando tu quer pegar todo o histórico, né? Claro, cada um vai pegar o número que prefere, talvez que vai estar na frente, que é melhor e tal. Mas, assim, eu acho que Grenais oficiais realmente é um número mais importante, né? Do que todos os Grenais, todo o universo dos Grenais. Então, a gente tem 2 períodos, vou até aqui, deixa eu ver se eu abro aqui só para ver qual é
Só para mostrar para vocês aqui o... Ô, Giscar, enquanto tu vai abrindo, o Felipe Barbosa mandou uma mensagem aqui, ó. Grande Giscar, viva o consulado aqui de Brasília. Brasília presente, viva o Grêmio. Dali, Brasília Grêmio. Valeu, Felipe. Vamos. Não, mas então, o período, são 2 períodos que o Grêmio tem esses 13 grenais. Tem um período que termina no Grenal 352, né, que daí são os 13 grenais de invencibilidade, que é a época realmente do Danley e companhia, né, de 98 a 2001, e tem o período que termina no Grenal 179. 179, deixa eu só abrir aqui, ó. Eu estou abrindo o meu sistema aqui no computador. É nos anos 60, né, aquele grande período lá que o Grêmio consegue 12 títulos, né, em 13 anos, no final dos anos 50 e os anos 60. Né? A gente é penta, eles ganham um título em 61 e depois a gente é hepta. E aí nos anos 60, a gente consegue aí também 13 grenais de invencibilidade em jogos oficiais. Então, a gente está na frente deles nesse quesito também. Um outro número que é legal de falar é goleadas. Né? Por exemplo, desde que o Grêmio inaugurou a Arena do Grêmio, em 2012, na final de 2012, o primeiro Grenal foi em 2013. De 2014 para cá, só o Grêmio fez goleadas assim, em grenais. Né? O Grêmio fez 3 goleadas na Arena do Grêmio. Né? Todo mundo lembra do 5-0, teve o 4-1 e teve o 3-0. E no novo Beira-Rio, né, que eles fizeram a reforma por conta da Copa do Mundo, nós tivemos apenas uma goleada. E quem é que aplicou a goleada? O Grêmio. Então nem no estádio deles eles conseguem aplicar goleada na gente recentemente. Então, no histórico recente é Grêmio total. Né? Então, assim, foi um 3-0 que todo mundo se lembra no ano passado. Uhum. Então, são estatísticas assim realmente muito boas a nosso favor, que a gente realmente tem que destacar. Uma estatística também que pode ser histórica nesse ano, pode até acontecer agora no final do Campeonato Gaúcho, que não sei se muita gente tá ligada nisso, os maiores goleadores em grenais no estádio Beira-Rio, né, desde que eu considero aí desde a inauguração do Beira-Rio em 69, são vários jogadores do Coirmão, claro, e um jogador do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E quem é esse jogador? Diego Souza. Ele fez 4 gols em grenais, os 4 gols no Beira-Rio, né? E se ele fizer pelo menos um gol, né, em jogo do Campeonato Gaúcho, talvez na final do Campeonato Gaúcho, ou brasileiro, mais provável, né, ou talvez no brasileiro, o Diego Souza vai ser o maior artilheiro, assim, mas artilheiro isolado. Ele vai estar na frente de qualquer jogador que jogou pelo Inter, né? Seja nos anos 70, os mais novos, aí, na história deles. Né? Então, isso é histórico. Né? Eu até colocaria o Diego Souza em campo, né, no Gauchão, em algum momento lá, pelo Brasileiro ou pelo Gauchão, né, quando o jogo for no Beira-Rio, para ele fazer um gol e pronto, entrar para a história. Aí eles vão ter que botar uma placa do Diego no Beira-Rio, porque o cara vai ser o maior goleador na frente de qualquer jogador que tu pode falar da história deles. Eu nem vou citar os jogadores deles. O Diego Souza vai ser maior que qualquer um deles. Então, isso é histórico. É uma pena que o Diego Souza não fez gol ainda na Arena. De repente, ele possa fazer no domingo. Ele pode desencantar, né? Desencantar, ele entra no jogo e faça um gol. Mas se ele jogar no Beira-Rio e fizer cara, ele vai ser artilheiro isolado. Ele já é um dos artilheiros, né, junto com alguns jogadores deles. Mas ele vai ser isolado. Então, isso também é histórico, né? E todos esses números, vocês podem, no meu site, que está aí aparecendo na tela, vocês podem consultar e tirar até, consultar muitos outros números, né? Eu só estou falando alguns números aqui só para ilustrar, né? Eu sei que os gremistas gostam de números, né? E a gente tem que pensar que a gente tem números muito bons na frente deles, e números assim relevantes, importantes, né? Não importa só dizer que tem mais números, mais grenais, isso aí passou. A gente somando Grenal amistoso, somando Grenal assim que não valia muito, então
o Grenal que vale, o Grenal de expressão, né? O Grêmio realmente sempre sempre teve à frente, né? Então, isso aí tem que ser destacado. Baita, grande discar. Olha só, 10 para as 8, velho. Olha só como o tempo voa. 10 para as 8, gurizada. Tem mais um trecho aqui, ó, da entrevista do Renato, quando ele falou sobre o homem. Ele falou sobre o homem. Falou sobre Luizito Soares, o cara que é absurdamente decisivo, que chama a responsa e que eu tô pensando assim, ó. Se ele fez já tudo que fez quando não valia, entre aspas, porque não vale nem para a contagem dele próprio, né? Lá com questões de contrato, tudo mais. Se ele fez tudo que ele fez, se ele fez tudo que ele fez dessa maneira, imagina como é que vai ser quando estiver valendo. Meu Deus do céu. Renato, sobre... Eu acho que é muito importante você sempre ter no teu grupo jogadores campeões. Isso é fundamental. E um jogador do nível do Luiz Soares é fundamental para o clube, inclusive. Tanto é que desde a chegada dele, eu estava vindo no voo, agora voltando de Brasília, eu estava conversando com o Paulo e falei para ele, você vê o quanto que o Luiz ele engrandece o Grêmio. É importante você ter esse tipo de jogadores, todos os clubes, não só o Grêmio. O Grêmio tem a sorte de ter o Luiz, mas todos os clubes, assim, é importante ter esse tipo de jogador. Principalmente se tratando de um clássico. O cara, por onde passou, fez muitos gols. É um super campeão, entendeu? Dá uma tranquilidade a mais, inclusive, para os companheiros. E está acostumado a esse tipo de jogos. Esperamos que no domingo ele possa ter acordado com o pé direito e possa fazer os gols que a gente precisa para nos ajudar. Mas, sem dúvida alguma, quanto mais jogadores com esse tipo de pensamento estiver no grupo, é meio caminho andado, porque sabe da importância do jogo, sabe da importância da vitória, o que significa para o clube, o que significa para a torcida. Então é muito bom. Mas a gente não esperava outra coisa da cabeça do Luiz, a não ser esse tipo de pensamento. Leozão, a régua, né? A tal da régua, né? A tal da régua que o Luiz Soares joga lá para cima. Conta para a galera como é que tu que acompanhou aí durante essa semana, como é que foi uns bastidores, assim, o treino da semana, as movimentações, o Luiz Soares, enquanto a galera, claro, sempre vai ficar focado no trabalho principal, mas como é que é o Luiz Soares na semana? Como é que é a preparação do cara? Tem alguma diferença ou ele tá sempre naquele 220, assim, tá sempre jogando a régua lá em cima? Teu áudio só, por gentileza, querido. Ele é muito diferenciado até nisso, meu. E não é só ele, tá? Eu posso dizer que todos os estrangeiros que estão no grupo são do mesmo perfil, inclusive o Vijaçante. Eles nos treinos, eles brigam o tempo inteiro, gritam o tempo inteiro, eles querem vencer no que eles estão disputando. Cara, muitas vezes é um trabalho de 2 toques. O próprio bobinho tradicional, que a gente chama de bobinho, que inicia o treino, né, que é os 2 toques rápido ali, com 3 ou 4 jogadores tentando roubar a bola para fazer aquele trabalho de marcação-pressão. Isso já está na mente dos jogadores como não só um aquecimento, mas é algo fundamental para eles terem um raciocínio rápido durante a partida. A gente fala bobinho, mas alguém falou, foi tu que falou para nós ontem, César? Como é que é o nome? Principalmente na Espanha se chama rondo, né? Na Espanha. Isso, um treino de rondo, né? Então, que aí fica, para não dizer que é o bobinho, mas enfim, que deixa a galera um pouco mais entusiasmada com o tipo de treinamento. Cara, quando ele rouba a bola, ele grita, ele vibra, ele pula, tira sarro de quem ele roubou a bola, de quem errou o passe. Um toque, um simples toque para o lado, ou uma ameaça que tu enganou o teu adversário, que ele faz seguidamente, ele dá risada, ele aponta o dedo na cara do cara, te enganei, sabe, coisa assim, tipo quinta série mesmo que a gente faz, né, de tirar sarro do cara, te ferrou, né, aquela história toda, né. Então, ele é muito assim. Para quem não lembra,
e está nos acompanhando, quem pôde ir no estádio no último jogo do Grêmio, na Arena, que o Grêmio, antes de começar o jogo, tem um treino de finalização, faz um aquecimento de finalização. Tá até no site do Grêmio, no site não, no YouTube do Grêmio, os bastidores, né, que eles fizeram a filmagem, o Luis Soares tirando sarra do Breno, porque ele sai correndo para bater a bola, que a bola é rolada para o meio, à frente dele, e ele ameaça com o corpo de bater para um lado, e ele chuta no outro, e o Breno cai para o canto em que o corpo dele ameaçou. E ele sai rindo, apontando para a cara do Breno, falando alguma coisa pro Breno, e o Breno, eu tava atrás do Breno na beira do campo, o Breno enlouquecido por causa disso. Porque ele ele só fez assim com o corpo, assim, ele só mexeu para um lado e bateu a bola no outro. O Breno caiu pro lado do corpo dele, cara. Ele dava risada, tipo, te enganei, olha só, tá vendo? Assim, é uma competição monstruosa. E isso levou para dentro do vestiário, que todos os jogadores brincam. É uma pena que eu não consigo filmar e captar o áudio tão bom assim desse tipo de treino. Mas prometo tentar fazer o melhor na próxima para poder a galera ver que os caras estão muito ligados. Ainda mais se o Grêmio vencer o Grenal, né? No primeiro treino, então vai ser uma festa total. Então, o cotidiano, né? A rotina dos caras é muito diferente. Todos eles, o Felipe, que era um pouco mais tímido, e o Vila Sante, cara, não tem. Os caras dão risada, brincam, tiram sarro e não tem. Os caras gostam muito de zoar o Kahneman, pra gente ter uma ideia. O Kahneman é o outro que fica muito brabo quando tira o sarro dele. O bastidor é esse, é uma descontração total e os caras estão integrados, se adaptaram muito bem. E eu vou reforçar aqui que eu falei num programa anterior. O Thiago Santos é o principal cara que faz essa integração desses jogadores. Ele que faz os jogadores que chegaram agora se sentirem em casa como se nunca tivessem saído do Grêmio, para gente ter uma ideia. Bah, e como eu queria ver essa integração de novo, esses dias saiu um vídeo, aqui até não sei se foi na rádio que eu vi ou em outro lugar, a integração Soares-Tassiano. A integração Soares-Tassiano. E o Soares vai ali com colete, eu acho, né? Ele faz aqui no Tassiano, enquanto o Tassiano tá dando entrevista, o Tassiano fica todo... que isso. Maravilhoso. O Mauro Meneguzzi pergunta, cadê o Jeromel? Pois é, o Jeromel foi tema da pergunta deste ser humano aqui, ó. Leonardo Nascimento para Renato Portaluppi. E o Renatão falou isso aqui. Renato, bom dia de novo. Sobre o assunto todo é o Clássico Grenal. Mas o Grêmio já está classificado para a próxima fase. E aí eu tenho duas perguntas. Primeiro, sobre o Jeromel, se tu podia dar um parecer para todo mundo. E a segunda, Felipe Carbacho foi convocado para a seleção uruguaia e vai estar fora da próxima fase do Gauchão, até por conta da própria logística da viagem dele. E o Grêmio corre o risco de perder mais um jogador, que é o Villaçante. Aquela frase sobre a contratação dos meias, dos volantes que o Grêmio sempre que acabou contratando para esse ano. Aquilo que eu sempre falo para vocês, vale para esses dois também? Obrigado. Quanto ao Jeromel, ele tá voltando, ele tem treinado, tem feito todos os trabalhos que o departamento médico tem orientado com o fisiologista. E tá indo bem. Daqui a pouco o Jeromel vai estar no campo. A cada dia que passa, ele está progredindo. É difícil dar um tempo para ele agora, né? Mas o importante é que ele não está sentindo mais nada e está evoluindo. Tem que aguardar. Somente o tempo vai nos dar a resposta de quando o Jeromel vai voltar. Quanto ao Felipe e ao Vila, eu acho que são dois jogadores de alto nível. O Vila ainda não foi convocado. Pode ser que ele seja, não sei a convocação ainda. O Felipe foi, até pela qualidade dos jogadores. Mas o Grêmio tem um grupo bom, um grupo grande. Nós temos bastante jogadores nessa posição. Feliz é o clube que tem esse tipo de jogadores de alto nível que é convocado para suas seleções de seus países, entendeu? O que a gente vai fazer? Eles demonstram o futebol deles aqui no clube e são convocados. Isso aí ninguém tá
tá livre disso, inclusive com os jogadores nossos brasileiros, entendeu? Daqui a pouco um deles é convocado para a seleção, faz parte, é o trabalho deles. E sempre que eles forem convocados, é um orgulho, inclusive, para a gente que trabalha com eles, entendeu? O Felipe já foi, mas não vamos pensar na convocação do Felipe, não vamos pensar numa possível convocação do Vila lá na frente. A gente tem que pensar no presente. O presente é o Grenal que nós temos no próximo domingo. Enquanto eles estiverem aqui com a gente vai aproveitando. Bom dia, Renato. Giscara, eu já tô te deixando um teminha de casa de 2, 3 minutos, se tu puder. Me separar algo de algum jogador específico. Eu estava pensando em estrangeiros, se tu tiver alguma coisa de estrangeiros, daqui a pouco se tu lembrar. Vai ser interessante, vai ser interessante. Já que a gente estava falando estrangeiros no Grêmio, sim, jogando Grenal no Grêmio. Assim. Quem sabe. Dá uma olhada. Vê o que tu me consegue, Giscara, vê o que tu me consegue. Leozão, a tua pergunta é a resposta do Renato. Tu estava falando sobre não entender muito bem a tua pergunta antes ali, né? Eu agora escutando de novo, e vou admitir que eu não escutei ela ainda, né? Não escutei novamente, eu estava preparando para depois do papo escutar a coletiva de novo para fazer outros conteúdos. Ele entendeu a pergunta que eu fiz, não sobre o Jeromel, mas sobre a convocação do Felipe Carbacho e do Vijaçante. Ele entendeu, mas ele entendeu da forma, quando eu disse, o que eu sempre digo para vocês, na questão de ter jogadores experientes, jogadores de alto nível no clube que vão ser selecionados. Mas eu estava me referindo quando ele não quis, eu devia ter sido mais específico, eu acho, né? Escutando agora, quando ele não liberou os volantes experientes do grupo do Grêmio, que poderiam ter saído do Grêmio já no início dessa temporada, ele não liberou. Justamente porque Vijaçante é selecionável, Felipe Carbacho é selecionável, nós temos o Franco Cristaldo, que pode ser convocado, o Kahneman pode ser convocado, e o Soares, que estava vivendo a expectativa de ser convocado de novo, mas dessa vez não foi. Ou seja, quantos jogadores o Grêmio poderia ter tido uma convocação? E aí? Ele seguraria os jogadores experientes, e aí ele diria, aquilo que eu sempre falo para vocês, eu sei o que eu estou fazendo, deixa os experientes aí, os caras vão nos ajudar daqui a pouco. É isso aí, cara. O Vijaçante sendo convocado, quem são os volantes que tu acha que o Grêmio vai jogar, mantendo esse esquema que ele está treinando? PP vai recuar o Bitelo e vai jogar um meia para frente? Vai jogar com o Ferreira, Vina e o Franco? E se o Franco for convocado, tu vai botar quem? Gabriel Silva, Vina Silva. E Ferreira? Aí tá, e aí não dá, nós vamos botar os 3 volantes e botar o Bitelo mais à frente. Vai jogar quem? PP, Lucas Silva, Thiago Santos, Darlan? Cara, infelizmente ele tá certo em segurar os experientes, porque vai ser 1 ou 2 jogos em que os caras treinam junto. E na pré-temporada eu falava aqui, o time que reserva que treinava no coletivo era Thiago Santos, Lucas Silva e Franco Cristaldo. O Tassiano treinava de lateral. No time, caso o Vijaçante e o Franco sejam convocados, Tassiano é volante, irmão. E aí, tu vai de Tassiano, PP e Telo? Parece que o time fica de capenga, né? Parece que tá errado, né? Parece que tem uma coisa errada. Mas parece vai ser alguma coisa que o Renato vai ter que ajustar logo aí na frente, né? O Nelson Luiz Pinto coloca aqui, parem de criticar o Renato, gente, mas que coisa! Antigremistas! É isso aí. O cara tem história, o cara tem muitos números, velho. Nelson. A gente tá criticando o Renato, Nelson? Não, estamos aqui... A gente tá criticando o Renato, Nelson? Ele tá dando pitaco para os outros aí que criticam ele. Tá certo, Nelson? Tá certo. Não pode criticar. Pode criticar sim. Pode. Pode criticar sim. Nelson, tu criticou o Renato ou não criticou? Seja honesto com a gente aqui. Responde aí para nós. Quando ele tirou o Luiz Soares e botou o Tassiano. Diz para mim aí que tá... Hã? Tu criticou ou não criticou? Pode. Claro que pode. Vem comigo. Claro que pode. O Renato, eu amo o Renato. O Renato é meu maior do Grêmio do esporte.
como treinador, como jogador, como tudo. É isso aí, cara, Nelson. dá um beijo no Renato. Dá um beijo no Renato. Mas o Renato, às vezes, de vez em quando, pode evoluir em algumas coisas e de vez em quando a gente fala. Até em Brasília, assim, até a César, até fazer só um recorte rápido aqui de Brasília. O Grêmio ganhou aqui do Campinense, né, na quarta-feira. A gente estava lá com grande presença. As únicas 3 vitórias do Grêmio em jogos aqui no Distrito Federal, o Renato estava em campo. Só para ter uma ideia. Foi agora essa vitória recente contra a Campinense. Foi a vitória em 2013, naquela segunda passagem dele, que o Grêmio ganhou do Flamengo com um gol do Pará. E lá em 95, os mais antigos vão lembrar daquela Copa dos Campeões Mundiais, que até reuniu o ataque dos sonhos, né, com Paulo Nunes, Jardel e Renato Portaluppi. O Grêmio ganhou de 2. E assistência do Renato para o Jardel, né? Exatamente, a assistência do Renato para o Jardel. E aí o jogo também foi em Brasília, no antigo Mané Garrincha. Então o Renato tem estrela até aqui em Brasília, impressionante. Claro que sim, Renato, cara, eu amo o Renato. E uma das coisas que eu mais fico assim, não triste, mas eu fico assim, putz, podia ter sido diferente. Quando eu trabalhava em uma rádio não identificada, e aí eu cobria sempre as coisas do Grêmio, e aí eu ficava assim, eu via as pessoas tirando foto com o Renato, e eu ficava, putz, cara, não posso tirar foto com o Renato, cara, não posso ir ali ficar abraçando e falar, não posso, cara, não dá, porque daí pegar mal e não sei o que e tal. Hoje, se eu tivesse lá, e aí, Renato, fala, eu já seria diferente, né, cara, mas enfim. O Daniel Janing, eu acho que é assim teu sobrenome, Daniel, ele coloca o seguinte, ó, no superchat pra gente, valeu, Daniel. Melhor coisa que aconteceu no passado foi a volta do nosso ídolo Renato Gaúcho. Abraço de Joinville, Santa Catarina. Grande Daniel, abraço para toda Joinville aí, Santa Catarina, galera gremista de Joinville. Joinville é Grêmio. E sim, o Renato é o nosso maior ídolo e sempre vai ser. E é aquela coisa de irmão, né, Giscard? É aquela coisa de irmão. A gente defende dos outros. De vez em quando a gente fala, o Renato, não precisava ter feito tal coisa, mas dos outros a gente defende. Defende. É claro que em algum momento a gente vai fazer algumas críticas às opções do Renato, né, escolhas de jogadores, né, mas eu acho que na maioria das vezes ele tem acertado, assim, talvez uma outra vez ele erra na escolha de algum jogador, algum esquema, mas assim, olhando o histórico dele, mais acertos do que erros e muitos títulos, então eu acho que totalmente com crédito para o Renato, né? Totalmente. Já deu tempo para separar ali alguma questão específica, Giscard, ali sobre aquela questão de antes? Ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não rolou? O que eu poderia te falar, César, assim, pelo menos são mais 2 estatísticas assim legais de comentar, assim, uma bem recente. Mata-mata, né? Muito se fala de mata-matas em grenais, né? Provavelmente vai ter um grenal aí na final do Campeonato Gaúcho, né? Se eles não caírem antes, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas a maior sequência de vitórias em mata-matas, né, na história dos grenais é do Grêmio. E é uma sequência recente. O Grêmio está, nesse momento, com 6 mata-matas seguidos vencendo o co-irmão. Isso nunca aconteceu em 114 anos aí de Clássico Grenal. Até para citar aqui para vocês, quartas de final do Campeonato Gaúcho de 2018, final do Gauchão 2019, semifinal do primeiro turno do Gauchão 2020, final do segundo turno do Gauchão 2020, que era a Taça Francisco Noveleto, o último título do Cebolinha, final do Gauchão 21 e semifinal do Gauchão 22. 6 mata-matas que o Grêmio venceu eles, né? Então, se por um acaso tiver uma final agora, pode ser a 7ª. Essas 6 vitórias consecutivas é a maior sequência de um clube na história dos grenais. Isso é histórico. Histórico. E o Renato tem muita participação nas primeiras, né, nos primeiros 4 desses 6 aí. Inclusive... Sim, fala, César. Desculpa eu te interromper nesse pensamento, é só para eu não esquecer mesmo, que foi uma curiosidade. E é outra daquelas coisas que pode ser uma bola nas costas das nossas pretensões. Eu assumo essa responsabilidade caso seja, tá? Mas a galera estava perguntando sobre estatísticas dos técnicos, tanto o Renato quanto o Mano
no Grenal, tá? Mas pode ir Eu posso naquela falar. tua que tu tinha separado, porque deu roda o último trechinho do Renato e a gente volta com os técnicos, pode ser? Tá, pode ser. Boa. Essa que tu tinha separado antes ali, que eu acabei te interrompendo, peço perdão. O que eu ia falar, tu tinha me perguntado antes também um pouco de falar da história assim, dos Grenais. Então, se a gente fizer um recorte década a década, né, isso é legal mostrar que são 13 décadas de Grenal, desde 1909, né? Considerando que 1900 a 1909 é a década de 1900, né? Só teve o Grenal do 10-0, o primeiro Grenal da história dos clássicos, 18 de julho de 1909. Então, a década de 1900 foi Grêmio, nós tivemos mais vitórias. A década de 1910, Grêmio venceu mais. A década de 1920, Grêmio venceu mais. A década de 1930, Grêmio venceu mais. A década de 1940, eles ganharam mais, por conta daquele time bom que eles tinham lá, e por isso que eles estão na frente nos Grenais, né? Por conta daqueles 25 Grenais à frente, porque se eu tirasse a década de 40, a gente teria 4 Grenais à frente no total dos Grenais, né? Sejam oficiais ou não oficiais. Então, a década de 40 eles ganharam. A década de 50, eles também tiveram um pouco à frente, 5 Grenais. Década de 60, nós ganhamos. Década de 70, eles ganharam. Década de 80, nós ganhamos. Década de 90, nós ganhamos. A década de 2000, né, dos anos 2000, eles ganharam por 3 Grenais. 2010, eles ganharam por 1 Grenal, né? Então, praticamente um equilíbrio, mas ganharam. E agora, a década atual, 2020, nós estamos à frente em 3 Grenais. Então, se eu fizer uma contabilização década por década, são 8 décadas gremistas e 5 décadas deles. Então, assim, na maior parte do tempo, a gente sempre teve mais vitórias, né? Sempre ganhando mais Grenais, né? Sempre tendo mais história mesmo. E eles, por conta de um time ou dois lá que eles fizeram ao longo do tempo, eles acabaram tendo mais vitórias na história, assim, no total dos Grenais. Mas, assim, o legal é que o Grêmio, de certa forma, teve uma história bem equilibrada. Tu vê 8 décadas na frente, e eles apenas 5. Então, o Grêmio realmente, ao longo do tempo, realmente sempre se manteve aí à frente aí na história. Isso é legal de contar, e talvez muita gente também não saiba desses recortes. E aí tu consegue ver tudo isso no meu site, né? Tu tem lá números Grenais por década, que eu acabei de falar, a lista dos mata-matas, tá aí o endereço na tela, né? Então, todas essas informações que eu estou falando estão lá, e tanto gremistas quanto o pessoal aí do Co-Irmão vai poder ver esses números na prática. Boa, Giscard. Então, separa pra gente aí, se der. Sim, eu vou separar aí para a próxima. O Renato e o Mano. Não, o Renato quer que eu fale agora? Eu posso falar agora? Vou lançar o último Renato, depois a gente volta. Léo? Tá, beleza. Eu queria dar uma bola nas costas nele. Eita. Os três. Calma. As 3 derrotas do Renato na última passagem dele. Quem era o árbitro? Tá, peraí, então, vamos lá. Essa tá fácil, né? Eu vou largar o último trecho do Renato aqui. Eu nem quis entrar nessa estatística, mas a gente vamos falar também nessa estatística do árbitro. Vamos lá. Vou largar o último trecho, então, do Renato. Na volta tem Renato, tem Mano e tem essa estatística aí do árbitro. Ih, rapaz. Renato. Não, nós temos o Voad, que é um excelente árbitro. Um árbitro acostumado a esse tipo de jogos. Tenho certeza que os dois times respeitam bastante ele. E é do nível do clássico. Segundo, é isso aí, não vou nem contra o jogador, que é da emoção na hora, entendeu? De repente, para fazer um agrado pro torcedor. Isso acontece de um lado, acontece do outro, é normal. Não vamos levar pro lado polêmico, não. Bem pelo contrário, a gente respeita o clube, a gente respeita o time do Internacional, a gente respeita a torcida do Internacional, da mesma forma que eles nos respeitam, entendeu? Então o clássico está aí. Tua pergunta também é boa, porque eu vou mais além. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo de ambos os lados, entendeu? A gente vai procurar jogar futebol da mesma forma que o Internacional, e o Voad, como eu já falei, é um excelente árbitro para apitar essa partida. Eu tenho visto, inclusive o Caju, entendeu? Eu vi
o Caju outro dia, eu como gaúcho me senti até um pouco envergonhado pelo que aconteceu no Clássico. Acho que o Brasil todo viu as imagens. Ontem mesmo no jogo do Botafogo, entendeu? Do Botafogo contra o Sergipe. Então, sabe, são coisas que tem que acabar no futebol. Isso é coisa de várzea. Tem que acabar pro bem do futebol, pro bem dos torcedores, pro bem de vocês da imprensa, para nós profissionais, treinadores, jogadores. Não pode ter mais esse tipo de coisas no futebol. E essas pessoas têm que ser punidas exemplarmente, entendeu? Para que isso não se repita, senão vira uma bola de neve. E a gente não quer isso pro nosso futebol. A gente pede sempre paz no futebol, a gente pede para que os torcedores venham aos estádios, tragam suas famílias, tragam seus filhos. Para quê? Ontem, eu nem vou entrar em detalhes, eu vi um episódio no campo com um garotinho no colo não sei se era do pai ou não. É vergonhoso. Vergonhoso, uma confusão, uma briga. Não sei se era pai, se não era. Se era pai é pior ainda, com um garotinho no meio da confusão, na briga. Pelo amor de Deus, o garoto com 7, 8 anos. O que os garotos vão pensar no futebol? Vai ficar traumatizado. A gente não quer isso pro futebol. Não quer. E eu acho que essas pessoas e seja elas quem forem, treinador, jogador, dirigente, presidente, qualquer pessoa, torcedor, tem que ser punido exemplarmente. O futebol não pode, ao invés de ser um ascendente, é descendente. Pelo amor de Deus, a que ponto que nós vamos chegar? E tem que ser punido mesmo, para dar esse exemplo, porque senão, daqui a pouco está todo mundo fazendo, daqui a pouco a gente tem um estádio para 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, ninguém investindo mais no futebol. Os patrocinadores, a gente quer isso. Então vocês que têm papel, a caneta, tem rádio, televisão e jornal, vocês têm que cobrar dessas pessoas que punem. Esse tipo de gente que tem que ser punidos. Se acontecer aqui no Grêmio, eu acredito que não vai acontecer, eles também têm que ser punidos. A gente não pode deixar chegar nesse nível o futebol, porque realmente nós estamos no século XXI, ao invés de a gente melhorar, cada ano que passa as coisas vão piorando. Não pode de maneira alguma. Então eu tenho certeza que domingo, por isso que eu falei, de ambos os lados, vamos dar exemplo para o Brasil todo. Vamos colocar, não sei se tem, mas acredito que tem, né, a zona mista, vamos colocar os colorados no meio dos gremistas e vice-versa, a mesma coisa amanhã depois no Grenal no Beira-Rio. Acabou a torcida mesma, tudo bem, independente da torcida mesmo, não importa, vamos dar exemplo para o Brasil todo, entendeu? É isso que a gente espera. Renato, bom dia. Bom, aí o último trecho do Renato, né, falando sobre essa questão. Até o começo ele estava discorrendo sobre uma possibilidade de deslealdade do adversário, né? A pergunta foi nesse sentido, baseado em uma resposta que o Johnny deu a um torcedor ali na hora, assim, falando de quebrar, de arrebentar, uma palavra desse sentido foi usada assim com o Johnny, e o Johnny respondeu ali ao torcedor. E, cara, faço as palavras do Renato, as minhas, já tinha feito nos outros dias. Eu acho que o negócio foi ali da hora, ele foi responder alguma coisa ali, acho que não precisa polemizar em cima disso. Mas o próprio Renato falou sobre a questão do Voaden, né? De daqui a pouco ser um pouco mais permissivo com a bola rolando, de deixar o jogo correr, e por conta disso, né, ser também um pouco um Grenal um pouco mais pegado, talvez até violento, né? E aí o Renato falou, não, o Voaden é um grande árbitro e tal, meio que contemporizou e falou, não, vai ser um bom espetáculo, e puxou essa mensagem de paz. Foi mais ou menos esse o contexto aí dessa última resposta do Renato na coletiva. Última não, né? A última que eu separei, na verdade, da coletiva de hoje, do Renato, pré-clássico Grenal. A mensagem tá dada, né, gurizada? Paz. Não vamos brigar com os amiguinhos. É paz. A gente quer ganhar deles. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanto faz. A gente quer ganhar deles. Mas sem brigar, né? Sem brigar. Brigar realmente não precisa. Giscari, as estatísticas que separaste. Tá, então até tu tinha me provocado antes aquela questão dos estrangeiros, então eu acho que é importante então comentar aqui, por exemplo, histórico da Arena do Grêmio, né? Os maiores artilheiros da Arena do Grêmio, em clássicos, né, na Arena do Grêmio, é o Barcos, né, estrangeiro, e o Luan, né, com 3 gols, né, são os maiores artilheiros. E depois vem o Fernandinho e o Alan Ruiz, né, argentino. Então, olha, a própria estatística aqui já dá um indício aí que Luiz Soares daqui a pouco vai acabar entrando aí também
né, os estrangeiros fazem muitos gols em Grenais na Arena do Grêmio. Bom, mas entrando aqui na estatística aqui dos treinadores, tá? Até, talvez, eu vou repetir um pouco aquela do Renato, talvez quem entrou na live mais tarde não deve ter escutado eu falar no começo, né? O Renato tem como treinador, vamos ver a estatística dele agora como treinador, já que nesse momento ele é treinador do Grêmio. 26 jogos, né, 10 vitórias, 12 empates e apenas 4 derrotas. É uma baita estatística, né? As 4 derrotas do Renato aqui, ó, tô até com a página aqui aberta e vocês podem conferir também no meu site. A primeira derrota do Renato em Grenal foi num Grenal decisão de campeonato, foi aquele de 2011. Vocês vão se lembrar que o Grêmio ganhou o primeiro jogo 3-2 no Beira-Rio, e aí depois a gente perdeu no Olímpico de 3-2, foi para os pênaltis, né? E era o Voaden o juiz da partida, né? O primeiro jogo da final era o Van Diesel, todo mundo chama ele de Van Diesel, né? O Jean-Pierre Gonçalves Lima, mas todo mundo conhece ele como o Van Diesel. A final de 2011. Depois, isso foi na primeira passagem do Renato, né? Aí o Renato depois, em 2018, foi aquela derrota que eu também comentei mais cedo aqui na live, que o Grêmio ganhou de 3-0 na Arena, né, no primeiro jogo das quartas de final do Gauchão 2018, 3-0. Não foi nesse jogo que teve até gol do Arthur? Exatamente. 3-0? Né? Everton. Esse jogo... Jael. Né? E o Arthur. Esse jogo o Grêmio jogou muito mais que o próprio 5-0. O Grêmio jogou muito mais que o próprio 5-0. O Grêmio esmirilhou nesse Grenal do 3-0. Esmirilhou. Não, foi um gol do Jael inesquecível, aquele gol do Jael também. Bom, e o árbitro desse jogo era o Daronco, tá? Eu também depois vou falar da estatística do Daronco e do Van Diesel em Grenais. Então, aí o segundo jogo da final foi no Beira-Rio, o Grêmio já estava com uma baita vantagem, né, 3-0, acabou perdendo 2-0, mas o resultado foi insuficiente, o Grêmio se classificou, no caso, para a semifinal. E era o Voaden, né, também o árbitro. Aí a terceira derrota na história assim, dos jogos do Renato foi em 2018, num jogo pelo Brasileiro, mas aí o juiz era o Péricles Cortez, né? Não sei se vocês vão se lembrar. E a última foi também num Grenal no Beira-Rio, todas fora de casa, aí foi com o Luiz Flávio de Oliveira, mas aí foi durante a pandemia, né? Foi 2-1 para eles, o Grêmio até saiu ganhando com o gol do Jean-Pierre. Mas assim, o histórico realmente é muito favorável, eu até falei mais cedo que nessa terceira passagem do Renato, vou só repetir, são de 2016 a 21, foram 20 Grenais, 9 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas, essas últimas 3 derrotas que eu comentei aqui. Então foram muitos títulos, muitas vitórias em Grenais, na Arena o Renato em Grenal não perdeu, então tem um grande aproveitamento, né? Então tá tudo beleza. Falando um pouco agora do outro lado, né? O Mano, em Clássico Grenal, ele só treinou o Grêmio, né? Ele nunca treinou o Inter em Grenais, né? A primeira vez, vai ser o primeiro Grenal do Mano pelo Inter. Pelo Grêmio... Ele vai se confundir, ele vai fazer os negócios para nós. Ele vai ajudar o Grêmio, né? Como ele teve um retrospecto bem positivo com o Grêmio, eu acho que ele vai dar Grêmio. Pelo Grêmio, que ele ficou entre 2006 e 2007, foi aquele momento lá que o Grêmio voltou da Série B, ganhou o Campeonato Gaúcho, né? Foram 5 Grenais com o Mano, ele ganhou 2, empatou 3, e teria um sexto, né? Aí até muitos sites assim colocam que ele teria uma derrota, mas aí é discutível, eu acho que não sei se dá para considerar, porque teve um Grenal que ele foi substituto pelo interino, pelo Sidney Lobo, vocês não vão lembrar, que ele foi suspenso por ofensas a um árbitro. Aí ele acabou passando instruções para o interino. De certa forma, ele perdeu o Grenal, mas ele não estava na casa-mata, né? O Grêmio perdeu esse Grenal, mas no histórico vai ser o primeiro Grenal do Mano à frente do co-irmão, né? Então, e falando agora das estatísticas dos árbitros, né? O Voaden, realmente o Voaden são 17 Grenais,
ele está muito próximo de se igualar ao número de Grenais do Carlos Simon. O Carlos Simon apitou 19 Grenais, e desses 19 o Grêmio ganhou 8. Só que o Voaden, em 17, o Grêmio ganhou apenas 2, né? E foram 2 Grenais aí que eu posso até falar aqui, ó, que não foram assim muito importantes, talvez. Vamos ver aqui, ó. Tô olhando aqui a estatística. Um Grenal que o Grêmio ganhou foi um Grenal do Brasileiro de 2012 com o Luxemburgo. Foi 1-0, gol do Elano. Acho que o pessoal vai lembrar, né? O Elano fez o gol não foi o Grenal do Coliseu? Do Coliseu. É que os caras brincavam. O Fernandão era o treinador deles também. É que eles estavam brincando com o Coliseu porque era quando eles estavam começando a demolição do Beira-Rio. E aí Sim. O Beira-Rio tava né? Exatamente. Eu lembro que na época brincaram com esse nome, assim, Exatamente. Né? Por causa dessas ruínas. Foi agosto de 2012, né? Foi uma vitória do Grêmio, o Voaden era o árbitro. E a outra foi agora na pandemia, foi em 2020, na Arena, portões fechados, o Grêmio foi campeão do retorno, né, do Gauchão, a Taça Francisco Noveleto. Não foi campeão gaúcho, mas foi o segundo turno, né? O jogo foi 2-0 para o Grêmio, gols do Maicon e do Isaac. Né, o Voaden era o árbitro da partida. Então, o Grêmio venceu essas 2 partidas. Os outros, infelizmente, foram empates ou derrotas, né, com o Voaden. E tu vê como a estatística ela muda muito se eu passo para o Daronco ou para o Van Diesel. Se eu passo para o Daronco, quer ver uma coisa? Como a coisa muda completamente. O Daronco apitou 7 Grenais. Né? O Grêmio nunca perdeu com o Anderson Daronco apitando o Grenal. Foram 4 vitórias do Grêmio e 3 empates. Se eu vou pegar agora o Van Diesel, né? O Van Diesel, que é o Jean-Pierre Gonçalves Lima, né? Para quem não lembra o nome dele. São 4, também são 7 Grenais com o Van Diesel, 4 vitórias do Grêmio, 2 empates e apenas 1 derrota. Então também é uma estatística bem positiva. Infelizmente, né? Com o Voaden, a gente tem um retrospecto negativo, mas nada impede que o Grêmio possa conquistar a 3ª vitória na Arena. Eu acabei de falar aqui do retrospecto muito positivo do Grêmio na Arena, do retrospecto muito positivo do Renato, né, do Voaden. O Grêmio já ganhou com o Voaden na Arena. Então, vamos esquecer essa estatística negativa com ele. Né? Bom, ele é um bom árbitro, espero que não cometa erros no domingo. Né? E a gente tem tudo aí para conseguir aí uma grande vitória. É isso que nós esperamos. Para fechar, então, Léo, será que a gente consegue passar um provável time para a galera? Eu sei que é difícil, até com amanhã, gurizada, como o Léo falou lá no começo da live, para quem chegou depois, o Grêmio vai lançar os relacionados, só que o lance é que todo mundo vai relacionar, né? Todo mundo vai estar concentrado, né? Então, vai ser praticamente impossível a gente prever um time pelos relacionados. A gente vai ter que tentar fazer um exercício mental, né? Mas vamos lá. Adriel deve jogar o clássico? Isso, Léo? E aí no lateral direita, e vai contigo. João Pedro. O Fábio começou a treinar com bola já no final de semana, né? Começou mais fortemente, foi a partir de segunda. Não acredito que o Renato vai colocar ele numa fogueira assim. Então, a tendência é que ele jogue, talvez, segundo tempo. Ou ele comece e joga o primeiro tempo e o João Pedro no segundo. Por quê que eu falo deles? No início da entrevista do Renato Portaluppi hoje, na coletiva, ele disse que ele tem um plano A e um plano B. E ele tem de uma a duas dúvidas no time que vai jogar. Por isso, ele define um plano A e um plano B. Eu coloco que a lateral é um plano, uma das dúvidas, não é de planos, e sim de dúvida, e eu coloco a utilização do Vina como uma outra possibilidade, outra dúvida dele. Então, na coerência, João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo, Felipe, PP, Vitelo, Franco,
Vina e Soares. Então, um time muito, muito, muito próximo do que jogou com a equipe do Campinense. Na verdade, o diferente, né, seria a entrada do Felipe Carbajo nesse time e a saída do Matias Villasanti, né? Então, seria essa troca aí de gringos no time. Lembrando, gurizada, esse é um provável Grêmio. A gente sabe que aquela famosa frase, né, se eu não me engano, foi do Jardel, que Grenal é Grenal e vice-versa, ou não foi do Grenal, foi o clássico é clássico e vice-versa, uma coisa assim. Enfim, tem essa frase do futebol, e Grenal é Grenal, né? Então tudo pode acontecer. Podemos ter surpresas de Renato? Podemos ter surpresas de Renato. É provável que aconteça surpresa de Renato? Aí eu acho que não. Eu acho que não é tão provável não que aconteça surpresa do Renato. Acho que o Renato vai tentar o mais forte possível colocar esse time em campo aí para poder ganhar do Inter, porque o Renato está valorizando bastante esse jogo, valorizando bastante o clássico Grenal. Do lado deles, a gente pode imaginar um time mais ou menos assim, Kehler, Bustos, Vitão Mercado e René. Aí é possível que o Mano use um Baralhas com um Johnny e um Alan Patrick, Depena, Wanderson e Pedro Henrique, pode ser, mas ainda nesse time pode entrar talvez o Maurício e sair um desse meio campo, pode ser. É pouco provável, mas daqui a pouco o Mano pode colocar o Luiz Adriano para estrear como centroavante e abrir um pouco o time, mas aí eu acho bem pouco provável. Enfim, Sim. Vai. São mais ou menos essas as possibilidades, né, do Inter, mas não vai fugir lá muito disso, não. Um Baralhas, Maurício, Luiz Adriano, alguma coisa assim. Olha que engraçado. Eu tenho já a definição do Inter e não tenho a do Grêmio. É mesmo? Pô, bota aí na roda então para nós. Depena e Johnny, os volantes. Maurício é banco. E vai com ataque com o Pedro Henrique e o... Wanderson. Não é alemão, o outro. Wanderson. Tá, mas daí joga Pedro Henrique e Wanderson, não joga Luiz Adriano. Luiz Adriano é banco. Talvez finalzinho do segundo tempo. Tá, Alan Patrick joga. Alan Patrick no meio. Johnny e Depena jogam. E aí falta um nesse meio campo aí. Ou Baralhas ou Maurício. Não, Maurício é banco, Baralhas. Então, Baralhas. Então é o que eu tinha falado no começo lá. Baralhas, Johnny... depende. Baralhas é mais primeiro. Daqui a pouco ele bota Baralhas, Johnny, Depena, Alan Patrick, Wanderson e Pedro Henrique. Mais ou menos assim o time deles. A gente falou numa live até, eu falei que o Mano ele é muito pragmático. Ele não vai mudar a característica dele para jogar. Ele vai povoar o meio campo. Para mim, ele iria jogar com 3 volantes. O Depena é um volante, né? Que faz aquele meio ali, aquele terceiro homem de meio campo. Ele vai com um lateral atacando, um lateral fica, um meia centralizador que vai controlar a bola e um extrema que faz o facão. Esse é o time do Inter. O lateral que ataca do Inter é o direito, o esquerdo fica, o lado esquerdo do Inter que ataca o que joga pela esquerda é o Pedro Henrique, o meia é o Alan Patrick e os 2 volantes, o terceiro volante que é o Depena, que vai fazer essa linha aí. O Depena é mais um meia como um terceiro. Isso. Eu acho que vai ter muita cobertura ali do Baralhas pelo lado do Bustos. Quando subir, o Pedro Henrique está jogando um pouco mais nessa posição um pouquinho mais centralizada, né? O Wanderson, um ponta de mais drible. Eu acho que o time do Inter não vai fugir muito disso, não. E o Mano acho que vai tentar aproveitar os espaços que o Grêmio possa dar. Né? E aí o Renato, certamente, óbvio, que está ligado nisso e vai tentar deixar o menos espaço possível para esses atletas de velocidade do Inter, né? Principalmente o Wanderson e o Pedro Henrique. Certamente o Renato também vai estar ligado nisso, pelo menos a gente espera, né? Bom, Léo, obrigado aí pela parceria de sempre, valeu por mais uma sexta-feira e mais um papo, tá? Fechou. Galera, sigam todos nas redes sociais, Rádio Pachola, César Vaine, Giscar também tem Instagram, é o nome dele, não tem erro.
O meu nome aqui o meu, tudo o que a gente coloca de trabalho, a gente larga no Twitter e meu Instagram aqui é o mesmo, tá? Podem seguir lá. E, Giscar, valeu. Aí que venha mais participações tua. Domingo tá convidado já para participar. A gente vai começar uma cobertura lá a partir das 5 da tarde, lá na Arena. E a gente se encontra, vamos falar, a gente troca o WhatsApp ali, a gente se encontra lá sem problema nenhum. E vai ser muito bom. Gurizada, muito like aí para quem não deu ainda. E obrigado para quem se manteve com a gente às 8h30 da noite de sexta-feira. Exatamente. Valeu, Léo. Hoje a gente se embrenhou ali no assunto, né, cara? Estatística, eu gosto, né? Estatística e as falas do Renato, e a gente foi conversando, até não impedimos tanto like. Quem tiver de saída agora da live, deixa aquele likezão. Ficou o tempo todo aqui na tela, né? O site do Giscar, mas, gurizada, acessem lá. É um site de acesso simples, assim, né? Fácil de manuseio. Fácil de tu achar ali, aí tu vai colocando o número daquilo ali. Exatamente, tu faz as combinações que tu quer ali e tem os dados já na tua cara, né? Não é difícil, não. Giscar, tu é um cara que tem tanto, mas tanto conteúdo, que eu tenho certeza que tu precisa participar mais vezes do Papo Pachola, tá? Participar mais vezes, então já está feito o convite aqui no ar para todo mundo ver, claro, né? Mas certamente a gente vai trocar uma ideia também para outras vezes tu participar. Obrigado mesmo pela tua disponibilidade de conversar com a gente hoje, tá? Tá, obrigado, César, obrigado, Léo, pelo convite. Com certeza vou participar com vocês aí no domingo e nas próximas. Aí tem muita estatística legal para falar. Campeonato Gaúcho, por exemplo, o Grêmio só está 4 vitórias atrás. A gente já está cada vez ficando mais próximo, né? A gente já tem mais vitórias em Brasileiro, todo mundo, mais vitórias em Libertadores, né? Em Grenais, e Gauchão estamos chegando, faltam só 4 para igualar. E vitórias, porque número de gols, incrível, apesar de ter 4 vitórias a menos, nós temos mais gols do que eles em Grenais por campeonatos gaúchos. Vê só. Tem mais uma legal aí para falar. Mais uma aí para... Obrigado aí, Brasília. Vou fazer a propaganda de Brasília, já que eu sou cônsul do Grêmio em Brasília. Brasília é Grêmio, sempre, né? Sempre a gente vai estar com Brasília e também vou estar sempre representando aí o Grêmio no Brasil e mundo afora. Valeu, obrigado aí. Dali, grande Giscar, valeu, Leozão. Tamo junto, gurizada. O recado é esse, vai deixando o like na saída da live, porque domingão a gente volta a partir das 5 horas da tarde ao vivace, e aí vai-se embora até no pós-jogo, depois do Renato e tal, a gente falando sobre o Grenal, tá? Tamo junto, abraço, até, o Grêmio não adianta.